na carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 2. Vou trazer uma mensagem bem rápida, para que depois nós possamos aí desfrutar da peça. Amém? Tiago 3, 2. Irmãos, por favor, ninguém atire o sapato em mim, tá? Porque eu sou apenas um mensageiro, tá? Eu sou o alto-falante aqui. A mensagem é de Deus. Quando ela fala, esse pastor, não sou eu, não. Eu só cumpro ordens, né? Manda quem tem poder, obedece quem tem fé. Tiago capítulo 3, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Varão perfeito, ou varoa, mulher perfeita, diz esse versículo, é aquela que não tropeça em palavra. Irmãos, quem é que não tropeça em palavra? Quem é varão perfeito? Eu acho que ninguém. Mas nós devemos buscar essa direção. Nós colhemos os frutos das nossas ações, mas nós também colhemos os frutos das nossas palavras. Atente a isso, irmãos. Atente. Aquilo que você tem falado, da forma como você tem falado, tem te ajudado ou tem te prejudicado? Tem gerado bênção ou tem trazido males? Qual é o efeito? Qual é o resultado das suas palavras e da maneira como você coloca as palavras? Qual é o resultado? Se você não tropeçar, se você não errar, se você não falhar, você vai um perfeito, vai ter uma colheita de bênção, uma colheita abençoada. Irmão, grave, analise e melhore as suas palavras e colha os devidos frutos delas. Cuidado para não gerar destruição, rancor, amargura, ferir vidas, destruir sonhos em função das suas palavras faladas ou digitadas, né? Porque hoje muita gente está falando aí pelas redes sociais, está falando pela internet, ou seja, palavras faladas e digitadas. Elas têm um efeito, irmãos, destruidor ou pode ter um efeito abençoador. Qual tem sido o resultado das suas palavras? O Espírito Santo de Deus nos traz essas mensagens para que nós nos analisemos o que nós temos falado e da maneira como nós temos falado, porque é crucial. Quantas pessoas prosperaram, cresceram na vida em função de falar de uma maneira adequada, no momento adequado, com a entonação adequada, e quantas pessoas trancaram as portas, travaram o seu futuro em função de colocar palavras de maneira errada no momento inoportuno. Quantas? As palavras são fundamentais. Com as palavras nós louvamos a Deus. Com as palavras nós oramos e clamamos a Deus. Com as palavras nós expulsamos demônios, como o Senhor fazia. Com as palavras nós podemos trazer bênçãos ou podemos gerar males, maldições. Tiago capítulo 3, versículo 8, aqui embaixo diz, 3:8, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Peçonha é veneno mortal. Então, o Santo Espírito, através do apóstolo Tiago, está dizendo: nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Por que é um mal? Por que ninguém pode domar, refrear a língua? Ou seja, a língua que produz as palavras. Porque a língua, ela está sob constante ataque. Aliás, o ataque é mental, mas a consequência vem através das palavras.
está sob constante ataque e influência do inimigo. É assim que o inimigo age. Ele bombardeia aqui, para que você verbalize aqui. Ninguém consegue domar a língua. Não deixe o inimigo contaminar as suas palavras. Porque se ele contamina as suas palavras, através dessa contaminação, é que Satanás rouba, mata e destrói. Destrói você, seus caminhos, o seu futuro, e as pessoas que ouvem, que estão em torno de ti. Nós falamos, e eu repito, demônios são espíritos, não possuem corpos. Demônios não têm língua, por isso eles querem usar a sua. Não deixe o inimigo usar a sua língua. Fala para o seu irmão, não deixe o inimigo usar a sua língua. Não deixe, irmão. E aqui no versículo 9 diz, Tiago 3,9 diz: e com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Como é que pode? Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Alguém conhece alguma fonte de água aí, que sai água doce e água amargosa, ou água contaminada e água potável? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas? Alguém conhece alguma figueira que produz azeitona? Ou uma videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Irmãos, uma árvore não pode dar dois frutos. Uma fonte não pode dar dois tipos de água. Então como é que a nossa língua, como é que a nossa boca pode gerar palavras de bênçãos e pode gerar palavras de maldição? Como pode as nossas palavras às vezes abençoar alguém e depois amaldiçoar outra pessoa? Como é que pode? A maldição é gerada pelo inimigo quando ele influencia e usa as nossas palavras, usa a nossa língua. Quer um exemplo? Na hora da aflição, na hora da tribulação, na hora que você está sendo injustiçado, na hora que estão blasfemando a respeito de você, mentindo, é nessa hora que o inimigo aproveita para influenciar e usar as suas palavras. Irmãos, na hora da aflição você fala tudo aquilo que desagrada a Deus e agrada o inimigo. Quer um exemplo típico, irmão? Abençoa todo mundo. Aí está no trânsito, vem alguém dar uma fechada, irmão. O que sai da boca dele? Se ele não vigiar. Irmãos, como é que pode? A mesma boca que abençoa, Deus te abençoe. Vai com Deus, você é uma bênção. Deus é contigo. E depois, do outro lado vem alguém, cutuca, provoca, dá uma fechada e a pessoa já fala aquilo totalmente em oposição a Deus. Entenda, irmãos? Quando você murmura, espero que você não murmure mais depois disso. Quando você murmura, quando você reclama, quando você fofoca, será que crente fofoca? Misericórdia, né? Quando você xinga alguém, quando você fala um palavrão, quem está usando a sua língua? Com certeza não é Deus. Com certeza não é Deus. Mas quando você ora, quando você perdoa, quando você prega a palavra, quando você dá um conselho para alguém à luz da palavra de Deus, aí é Deus usando a sua boca. Aí é Deus usando a sua língua. Irmãos, nós não podemos deixar o inimigo usar as nossas palavras. Nós servimos a Deus, nós cremos em Deus. Nós temos que falar aquilo que é vontade de Deus. E isso não significa só falar coisa que agrade alguém. Muitas vezes a bênção está numa exortação, numa correção. O pai que ama, corrige, não é isso que diz a palavra? Muitas vezes uma palavra de exortação gera bênção numa vida. Acorda a pessoa, faz ela ver o erro,
faz ela retomar sua posição. Agora, como impedir que o inimigo use a nossa língua? Como impedir que o inimigo use as nossas palavras? Palavras que acabam gerando males, ferindo pessoas. É simples. Simples, simples, simples. É só falar como o Senhor Jesus falava. O Senhor Jesus, Ele é o nosso padrão, um padrão maior. Ele é o referencial de excelência. Ele é a referência perfeita para nós. Como o Senhor falava, nós temos que procurar falar. Afinal de contas, somos cristãos ou não somos cristãos? A palavra cristão significa parecido com Cristo. Então quem é cristão tem que enxergar como Cristo, ouvir como Cristo, falar como Cristo. E não falar como o Satanás. Falar como Cristo. E aqui, por qual a luz da palavra, tem vários textos, mas eu destaquei um só. De como o Senhor Jesus se colocou. Porque o inimigo, ele tenta usar a sua palavra na hora que você está naquela situação adversa, né? Naquela situação contrária, está debaixo de uma luta, notícia ruim, e fizeram injustiça, falaram mal de você, deram uma fechada no trânsito, deu uma martelada no dedo. Nessa situação é que o inimigo está lá, pronto para usar suas palavras, né? Então nessa situação de aflição, de injustiça, de perseguição, como é que o Senhor Jesus falava? Mateus capítulo 27, versículo 11. Mateus 27, 11. Aqui o Senhor Jesus foi apresentado diante de Pilatos, sofrendo tudo quanto é tipo de acusação injusta, sendo cuspido, torturado, chicoteado. E o que ele fez? O que ele falou? Pai, manda cair fogo do céu na cabeça desses cabeçudos aí. Foi isso que ele falou? Vocês são os injustos. Ainda vou acertar conta com vocês, hein? Comigo é assim, bateu, levou, hein? Foi isso que ele falou, irmãos? Mateus 27:11 diz: e foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, aqui é o Pilatos, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testifico contra ti? Não ouve que estão te acusando? E nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Na luta, na perseguição, na dor, no sofrimento, na perda, na injustiça, na fofoca, nos ataques que contaminam a alma. Sabe o que você tem que fazer? Ninguém pode domar a língua. Então, cale-se. Faça como o Senhor. Se tiver que falar, fale só com Deus. E fale de acordo com a palavra de Deus. Mas cale-se. Porque nessa hora, se falar, vai falar besteira. Se falar, o inimigo vai usar a sua boca. Vai aumentar o tamanho do buraco. Vai trazer mais problemas ainda. Então, sem reclamar, sem choradeira, sem atacar pessoas, se tiver que falar, como eu estava falando na quarta-feira, meça as suas palavras com paquímetro. Paquímetro é um instrumentozinho para medir polegada, né? Meça as suas palavras com paquímetro. Sejam poucas as suas palavras. Fale só o necessário. O Senhor Jesus disse aqui: tu o dizes. Tu o dizes. É sim, é não. Não tenta se justificar. Não tenta. Esclareceu. Se tiver que esclarecer, esclareça de uma maneira sucinta. Mas não tenta argumentar. É fechecler, zíper, velcro, né? Cale-se nessa hora, porque se falar, não vai falar. O Senhor Jesus agiu assim, pessoal. E quem é cristão tem que ser imitador de Cristo.
Se só vai aumentar o tamanho da confusão se você começar a falar muito na hora que está sendo injustiçado, perseguido e isso, aquilo. Entenda, irmãos, choradeira, murmuração, Deus não se agrada disso. Murmuração é um louvor ao Satanás. A pessoa que murmura, ó vida, ó azar, me aconteceu isso, me perseguiram, que injustiça, fiz tudo certinho e aconteceu isso, ó vida. Essa pessoa está louvando o diabo, está falando o que o diabo está fazendo comigo. Olha como o diabo é poderoso, olha como o diabo tem poder para influenciar a minha vida. Ô irmão, não faz isso. Não murmure, não reclame. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz em Isaías 53, versículo 7, que ele foi moído, triturado, chicoteado, coroa de espinho na cabeça, vinagre para ele beber, e ele não abriu a sua boca. A palavra de Deus diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Esse é o nosso exemplo, esse é o nosso referencial. Na hora da tribulação, só oração, sem reclamação. Se reclamação resolvesse alguma coisa, se murmuração resolvesse alguma coisa, nós marcaríamos uma reunião da murmuração e ficar todo mundo chorando. Meu Deus do céu, filho, não sei que injustiça. Não resolve, irmão. Você sabe que não resolve. Então, sabedoria. Se não resolve, faça o que resolve. Ore a Deus, mas não murmure. Irmãos, Deus tirou o seu povo, o povo hebreu, de um cativeiro de 430 anos do Egito. Libertou o povo, tirou do Egito. E aí, mandou comemorar paz e prometeu levá-los à terra prometida. Eles não entraram na terra prometida. Eles ficaram rodeando o deserto durante 40 anos e morreram no deserto. Sabe por quê? Porque eles não paravam de reclamar. Eles não paravam de murmurar. Ah, não tem água, ah, não tem carne, ah, não tem pão, ah, não tem isso. Parece que Deus não é inútil servir a Deus. Parece que Deus não atenta para as nossas necessidades. Parece que Deus não está vendo para a nossa situação. E Deus mandava água, mandava pão, mandava carne, mandava uma nuvem durante o dia para aplacar o calor e uma coluna de fogo à noite para aplacar o frio, e mesmo assim eles murmuravam. Só teve dois que não murmuraram, Josué e Caleb, e esses dois tomaram posse da bênção. Aquele que murmura não recebe nada de Deus, ele agride a Deus. Aquele que deixa o inimigo usar sua língua para viver reclamando, não recebe nada de Deus. Deus atende a oração e não a reclamação, e muito menos a murmuração. Quer alguma coisa de Deus? Obedeça a sua palavra e ore ao Senhor. E não fica reclamando pelos cantos aí. E o Senhor Jesus tinha uma outra coisa na maneira de falar. O Senhor Jesus, quando perguntado, às vezes tinha algumas perguntas com malícia para tentar prendê-lo em alguma situação ou condená-lo pelas suas próprias palavras. Sabe o que ele fazia? Ele sempre respondia com uma outra pergunta. Ele desarticulava totalmente aqueles que queriam pegá-lo de surpresa. Por que você está me perguntando isso? Porque ele sempre fazia quando vinha alguém perguntar alguma coisa, temos que pagar impostos a César? E aí ele falou, de quem é essa? E fazia as perguntas. Ele jogava a pergunta de volta. Estratégia do Senhor, use essa estratégia. Você diz, porque lá no serviço vai vir alguém malicioso e vai falar, ei, você dá dízimo lá na igreja? Você já viu como o pastor está engordando? Né? Aí você pergunta, por que você está me perguntando isso? Por que você está me perguntando isso? Aí a pessoa aí você já sabe a intenção dela, aí você já sabe como colocar as palavras, né? Entenda, irmãos, sempre há uma intenção ruim de quem não anda com Deus quando faz algum tipo de pergunta. Ele quer te tirar da direção, ele quer abalar a sua fé. E quando você devolve a pergunta com uma outra pergunta, ele se desestrutura. O Senhor Jesus usava isso.
Entenda, irmãos. Eclesiastes 5, 2 e 3. Já vamos encerrar logo, irmãos. Não precisa ir tirando o sapato, não, que eu já saio já, tá? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Amém? Diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e da voz do tolo, da multidão das palavras. Esse versículo está dizendo que um tolo fala muito, né? Como diz o técnico, fala muito, né? O tolo fala muito. A multidão de palavras que identifica o tolo fala muito, irmãos. O Senhor Jesus, Ele só falava muito quando Ele pregava, quando Ele ensinava, mas nos diálogos era papo. Irmão, fale só aquilo que contribui. Não dá corda para se enforcar. Não gere mais males. Não coloque dúvida nos corações. Não vira as pessoas com palavras. Fala aquilo que contribui. Fala aquilo que agrega. Fala aquilo que ajuda. Aquilo que edifica. Ou que exorta, que corrige. Mas não fale mais do que é necessário. Porque falou mais do que é necessário. O inimigo está usando a sua língua. Quem fala muito, o inimigo sempre acaba usando. E a pessoa que sempre acaba contaminando. Aquela pessoa que está falando tudo direitinho, né? Mas ela se estende, ela se envaidece, não sei o que acontece. Depois de ordenhar toda a vaca, ele chuta o bode e cai todo o leite derramado. O que fica é a contaminação, e não toda a parte boa. Então, nos diálogos, sucinto, objetivo, imite a Cristo. Irmãos, o diabo não tem língua, por isso que ele quer usar a nossa. Não deixe o diabo usar a sua língua. Fale como o Senhor Jesus falava. Irmãos, vocês vão ver a peça aqui. Você vai ver os diálogos aqui. Você vai ver como o inimigo usa a palavra das pessoas aqui. Você vai ver, irmãos. Tem um filme antigo, eu não sei se alguém conhece, o título do filme é Muito Além do Jardim. Alguém conhece esse filme? É um filme com o Peter Sellers, que já faleceu. Esse filme conta a seguinte história: um jardineiro que era retardado mental, ele tinha problemas mentais, e ele trabalhava num jardim de uma mansão. E o senhor dele, o dono da mansão, morreu, e ele foi tirado de lá, né, do jardim. Mas ele tinha uma limitação mental, ele era retardado. Ele só conhecia jardim, ele só falava de jardim. Então o que ele fazia? Ele ficava o tempo todo calado, e quando falava, ele falava sobre jardim. O que aconteceu? Levaram ele para um outro lugar, e lá as pessoas conversando com ele, perguntando algumas coisas, ele respondia como jardim, né? E as pessoas foram se maravilhando. No demais, ele fica calado, sempre calado. E começaram a comentar a sabedoria dele. Ele era retardado. Ele só falando de jardim. Irmãos, esse jardineiro chegou a ser assessor do primeiro-ministro da Inglaterra. Um retardado, que não falava quase nada, e quando falava só sobre aquilo que ele sabia, que era jardim. Não, é tempo de podar, é tempo de enxertar, é isso, é aquilo, só sobre jardim ele falava. E as pessoas pegaram a palavra dele e aplicavam naquilo que elas estavam perguntando. Poxa, sabe a resposta? Positiva a resposta. O que aconteceu, irmão? Ele chegou a ser assessor do primeiro-ministro da Inglaterra, só falando sobre jardim, e qualquer outra coisa ele ficava quieto. Ô irmão, é você. Você vai ser muito mais do que o assessor do primeiro-ministro da Inglaterra. Amém. Se você
aprender a falar da maneira correta. Varão perfeito, diz aqui o texto. E a maneira corretíssima de se falar é falar como o Senhor Jesus, com a entonação do Senhor Jesus, da maneira que o Senhor Jesus, e o conteúdo que o Senhor Jesus falava. Primeira carta de Pedro 4:11. Estou no meu tempo ainda, hein? Tem 1 minuto ainda, hein? 1 Pedro 4:11. Amém? Você estava lá em Tiago, é só avançar. Diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Está vendo, irmão? Se tiver que falar, fala de acordo com a palavra, irmão. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Irmão, tem muitas pessoas que falam de espírito, em espírito e tal. Falar em espírito, né? Falar sempre em concordância com a palavra. Se você quer falar tudo certo, nada errado, fala sempre em concordância com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Quando você fala de acordo com a palavra de Deus, Deus é glorificado. É como se Deus estivesse falando através da sua boca. Que privilégio ser usado por Deus. Que privilégio. Seja a boca de Deus na terra, irmão. Fala para o seu irmão do lado: seja a boca de Deus. Fale segundo a palavra. Quando você fala segundo a palavra, é como se Deus estivesse falando. Vai gerar bênção. Vai gerar bênção, irmãos. O diabo, ele não tem língua. Hoje em dia, ele tem usado língua e dedo, né? Porque tem muita gente digitando algumas coisas aí. Então não deixe o diabo usar nem a sua língua e nem o seu dedo, irmão. Seja varão perfeito, não fale nas palavras. Fale com o Senhor Jesus. Você vai ver, irmãos, o efeito de algumas palavras durante a peça, né? O propósito da peça não é esse, mas você vai discernir, irmãos, o que se deve falar, o que se gera mais confusão, o que se gera mais dor, o que gera mais males, o que gera mais maldição. As nossas palavras têm o poder de gerar bênção ou maldição. Fale segundo a palavra que você vai gerar bênção. Não deixe o inimigo usar a sua língua. E quando você fala de uma maneira como o inimigo quer, Deus não está presente, não. Não adianta falar, não, Deus é comigo, Deus me entende. Deus entende a sua palavra, e Deus é com quem está dentro da sua palavra. Não adianta transgredir, falar como o inimigo quer e dizer que Deus é contigo. Está se enganando, está se iludindo. Porque Deus é justo, o justíssimo juiz. Vou ficar em pé, vamos estar orando e depois participando da peça aí, em nome do Senhor Jesus.